Salve galera, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Nós tivemos a 31ª rodada começando no sábado, pela parte da tarde. A equipe do Grêmio ganhou de 3-1 do Atlético de Goiás. Tivemos também o Vitória ganhando de 2-1 do Fluminense lá no Barradão. O Flamengo venceu de 4-2 a equipe do Juventude lá no estádio do Maracanã, com mais de 60 mil torcedores. A galera do Flamengo voltou a prestigiar o time no Campeonato Brasileiro depois da mudança de técnico. Tivemos o Palmeiras. Palmeiras tropeçou em casa, ficou no empate de 2-2 com a equipe do Fortaleza. A equipe do Atlético do Paraná voltou a ganhar 3-0 jogando na sua arena contra o Cruzeiro. Cruzeiro que trocou de treinador, né? O Diniz, que lá está comandando, e o Diniz ainda não ganhou nenhum jogo no comando da equipe do Cruzeiro. São 6 partidas e ele não conseguiu ainda vencer nenhuma partida. O Fernando Diniz, que foi técnico do Fluminense e agora está dirigindo a equipe do Cruzeiro. Ontem 3 para o Atlético do Paraná, 0 para o Cruzeiro, e o Rafa Silva entrou para o livro do recorde com menos de 30 segundos, né? Ele foi expulso de campo. Ele tinha entrado na partida, de repente foi lá marcar um adversário, acabou entrando muito forte, dando uma cotovelada no jogador do Atlético, e foi excluído da partida o Rafa Silva, da equipe do Cruzeiro, e foi punido severamente pela diretoria, né? Vão dar uma multa aí pesada para o Rafa pela expulsão com menos de 1 minuto no jogo contra a equipe do Atlético do Paraná. Tivemos o Atlético Mineiro perdendo em casa para o Internacional. O Internacional faz grande campanha. O Inter ganhou de 3-1 do Galo Mineiro lá dentro de Belo Horizonte. Esse jogo também foi ontem. A equipe do Bragantino recebeu o Botafogo, líder do campeonato, e o Botafogo ganhou fora de casa. Gol do Gregory, 1 para a equipe do Botafogo, 0 para o Bragantino, lá em Bragança. Botafogo agora coloca novamente 3 pontos de vantagem em cima do Palmeiras. A equipe do Criciúma fechou o sábado de futebol no Campeonato Brasileiro, recebendo o São Paulo, e o placar foi 1-1. Criciúma 1 também para o São Paulo. Um bom resultado até para o Flamengo, né? Porque o São Paulo está encostando ali no Flamengo. O Flamengo este sábado venceu e o São Paulo acabou empatando. Estão brigando aí pelo 4º lugar. O Flamengo agora está com uma folga na 4ª colocação. Botafogo foi para 64 pontos contra 61 da equipe do Palmeiras na 2ª colocação. O Fortaleza tem 57 na 3ª colocação e o Flamengo tem 54 na 4ª colocação. O Internacional está encostando. O Internacional tem 52 e faz o jogo atrasado contra o Flamengo lá no seu estádio nesta quarta-feira, 7 da noite. Na quarta-feira, portanto, agora desta semana que vem, teremos o Flamengo jogando contra o Internacional, jogo atrasado. Se o Inter vencer, ele passa do Flamengo e assume a 4ª colocação. O Flamengo joga pelo empate para se manter ali no G4. Se vencer o Flamengo encosta na equipe do Fortaleza e ultrapassa o time do Fortaleza no saldo de gols e ganha a 3ª colocação. Tem que vencer então o Mengão nesse jogo de quarta contra a equipe do Internacional. É jogo atrasado. Na zona do rebaixamento continua agora o Corinthians continua, mas o Juventude entrou na zona do rebaixamento com a derrota para o Flamengo. 34 pontos o Juventude, 32 tem o Corinthians, o Cuiabá tem 27 e o Atlético de Goiás tem 22. Só que o Corinthians pode sair se vencer o Cuiabá fora de casa. A rodada de número 31 vai fechar nesta segunda-feira. O Cuiabá vai receber o Corinthians às 19 horas lá na Arena Pantanal, e também na segunda-feira o Vasco joga contra o Bahia lá em São Januário às 21 horas, o jogo do Vasco da Gama contra a equipe do Bahia na segunda-feira. E o artilheiro do campeonato, agora o Pedro, né, que está machucado já há alguns meses, não joga mais essa temporada pela equipe do Flamengo, finalmente teve alguém ali encostando com o mesmo número de gols, né? Pedro tem 11 gols no Campeonato Brasileiro, e agora o Estevão, que fez gol de pênalti,
contra a equipe do Fortaleza, também tem 11 gols na artilharia. Esse sábado foi de pênaltis muito discutido, né? Teve um pênalti a favor do Flamengo, que o juiz marcou e que muitos não acharam pênalti. Tivemos 2 pênaltis em favor da equipe do Palmeiras, também os pênaltis duvidosos em favor da equipe do Verdão. Tivemos um pênalti em favor do Vitória contra o Fluminense, que deu a vitória para o Vitória, né? Desculpe a redundância, né? Que deu a vitória para o Vitória. Mas o pênalti foi marcado e também o Fluminense saiu reclamando da arbitragem. Um abraço, torcedor.